Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmão, a cada irmã, nesse dia com a doce e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe teu lar, a tua vida. Que a palavra do nosso Senhor Jesus, ela venha iluminar o teu entendimento. Amém, meus irmãos? Está chovendo aqui, está trovejando, ó. Não sei se o celular vai pegar, né? Mas caso falte luz, irmãos, e fique escuro, eu vou continuar trazendo a mensagem, amém? Às vezes para dar uma cortada, dar umas quedas, né? O importante é você ouvir, certo? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Na verdade, Hebreus 11:1. Não se vê, mas se ouve. Cristo não vê ele andando assim nas ruas, né? Mas a palavra diz que ele está conosco. Se nós nos reunir e orar, ele está no meio. Se tiver duas pessoas no mínimo, ele já está. Amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus, ele é luz. Estamos falando do Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra do Senhor, desprezamos o conselho do Altíssimo e isso nos leva a cadeias. Com isso chegamos em Atos 24, versículo 24 também, Atos 24, versículo 24 e 25, onde Paulo está pregando para Félix, uma transformação de caráter. É isso, esse é o maior milagre de um cristão. Amém? João Batista era um homem que tudo que ele falava se cumpria, mas tu não via ele orar para levantar-se defunto, nada disso, né? Mas o que ele falava se cumpria, e Jesus disse que ele é o maior profeta nascido entre mulheres. Então, o que ele falava era importante, certo? Então, hoje você está ouvindo a mensagem, o mais importante é tu ouvir a mensagem, obedecer a mensagem, é isso que te dá um galardão e uma morada no céu. Claro que Deus faz milagre hoje, com certeza. Ressuscita, prospera, dá livramento, mas o importante é a nossa salvação em primeiro lugar. O restante vem no decorrer da obediência. Então Paulo está pregando transformação para Félix, Atos 24. Ele está falando do domínio próprio, né, do juízo vindouro, né, isso que Paulo está pregando para Félix. São 3 pontinhos aqui, eu sempre me esqueço de um, vou dar só uma passadinha aqui, mas nós vamos focar João 2. Atos 24, no 24 diz assim: alguns dias depois vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo a ouvir acerca da fé em Cristo. Aleluia. 25. E decorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo. São esses 3 pontos: domínio próprio, o juízo, né? Ó Jesus. Aleluia. Perdi aqui, vamos de novo. Domínio próprio, juízo e a justiça. Ser justo, amém? Então nós temos que ser justo. E chegamos em João 2:10, que diz assim, Evangelho de João 2:10. E disse, todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, também o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, o que Deus botava no meu coração, eu estava ali em cima deitado um pouquinho, e não tinha um conteúdo aqui ainda preparado. Eu disse, Senhor, o que eu vou falar lá no texto? E Deus falava de compactuar com o erro, né? Você perceba aqui que era um casal, né? Um casal que fazia que nem os outros casais faziam. Aleluia. É óbvio que eu estou trazendo isso aqui para ilustrar como um cidadão em geral, não precisa ser somente um casal. Vamos supor no teu trabalho, né? No teu casamento, sim, na tua rua, né? Aleluia. Aonde você, na igreja principalmente, né? Você compactua com o erro ou você reprova o erro? Aqui diz o quê? Que o casal fazia como os outros casais faziam. Ou seja, uma igreja hoje compactua com a outra igreja. Bah, Moisés, tu vai levantar uma divisão sobre isso? Não. Divisão não. O que a gente tem que separar é o certo do errado. O Senhor Jesus, né, transformou água em vinho. Mas o casal recebeu um elogio. Mas a Bíblia diz que não partiu deles isso, né? O que partiu deles foi o quê? O convite de Jesus para o seu casamento. Isso foi diferente. Mas no decorrer da festa, eles vinham fazendo, aleluia, igual os outros. Não adianta eu convidar Jesus para vir ficar na minha casa, no meu casamento, na minha vida, e eu continuar compactuando com as coisas erradas, percebe? Foi isso que Deus pôs no meu coração aqui, ó, meia hora atrás. Foi o tempo de eu descer, me lavar, posicionar a câmera aqui, né, para a gente filmar a palavra. Como é que você é no seu cotidiano, no seu dia a dia? Paulo estava pregando uma transformação para Félix, né? Que ele estava tentando subornar Paulo. Hoje tem cristão que suborna e acha normal. Ele suborna e acha normal.
Félix estava tentando subornar Paulo para que Paulo soltasse, para que Félix soltasse ele. Ó, Paulo, se tu me der dinheiro, eu te solto. Paulo disse assim, não é esse o propósito, vai vir o juízo, o domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Então tem cristão que ele diz que ele está na igreja, mas ele continua vivendo do jeito que vivia, subornando, mentindo, roubando, dando mau testemunho. Tudo isso, irmãos, é o importante para a transformação. Ah, mas Jesus me curou da depressão, Moisés, eu estou na igreja, mas o caráter continua o mesmo ainda depois do milagre. Aleluia. Jesus fez o milagre, oh glória a Jesus. Ele transformou água em vinho, o pessoal viu o milagre. Então, bom, agora eu tenho que posicionar minha vida, agora eu tenho que ser uma pessoa reta. Perfeito? Não. Tu é, Moisés? Com certeza não. Se eu conversar contigo, vou achar defeito em ti, Moisés. Vai. Mas eu tenho que procurar, irmãos, me adaptando ao certo. Aleluia. Isso é o verdadeiro milagre na nossa vida. Se você olhar aqui em Efésios capítulo 5, no versículo 11, veja que diz, ó, e não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as. Onde é que houve o primeiro compactuar com o erro? Onde é que foi? No início. Eva comeu da fruta e ofereceu para Adão. Adão podia ter dito assim, não, vá você comer. Você já comeu, o problema é teu. Aleluia. Esse é o problema do ser humano. A igreja tem igrejas erradas, vivendo errado, e o cristão que está certo, ele não tem coragem de dizer assim, meu irmão, isso está errado. Aleluia. A Bíblia não diz, mas tu está errado. Não, eu estou errado, mas a Bíblia não está errada, irmão. Tu segue a Bíblia, tu segue eu. Você está entendendo? É claro que tu tem que ter um bom testemunho para falar, o inimigo vai te acusar. Mas o texto aqui diz que eu não posso me associar. Uma pessoa que é sócia uma com a outra, né? Ambas têm direito. Sim ou não? Né? Se tu tem uma sociedade num carro, vendemos o carro, né? 20 mil, 10 para cada, não é assim? É uma sociedade, um dia para cada um andar. Se eu andar em sociedade com as obras erradas das trevas, vai chegar o dia que o diabo vai dizer assim, eu tenho direito, hoje é minha vez. E aí como é que eu vou repreender e dizer, não, senhor, eu estou me associando com a obra que é dele? Adão e Eva, eles pecaram porque a Eva deu conversa a Satanás. E Adão deu conversa para Eva, levando o assunto a ela que o diabo trouxe. Se o diabo traz uma conversa aos meus ouvidos através da boca do outro, eu digo não, tá errado. Ah, mas as pessoas ficam bravas com a gente, o problema é deles, irmãos. O problema é Cristo não ficar chateado com você. Jesus faz um milagre, aquele casal, a mulher podia ter dito assim pro noivo, não meu noivo, não vamos fazer que nem os outros, vamos fazer o certo. Ou ele diz assim, não minha noiva, é mais caro o bom vinho, mas vamos comprar somente o bom vinho para a festa? Não, vamos comprar o bom e o ruim. Opa, você compactuou com o erro, né? Nós dizemos, não, vamos compartilhar só com aquilo que é bom. Amém, meus irmãos? Entenda a palavra, medite na palavra, Deus quer te abençoar. Só que tu não pode se associar com a obra do inimigo. Amém? Deus abençoe o teu lar, a tua vida, os teus caminhos, o teu final de semana. Medite na palavra, pense um pouquinho, não deixe o inimigo enredar você. Deus quer te abençoar. Paz seja no teu coração.